Hello people, hi students, hi everybody, how are you? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje veremos aqui a página 41, a parte dela que fala sobre adverbs of frequency, alright? Então vamos ver aqui os advérbios de frequência que são utilizados no simple present, ok? E também vamos resolver a terceira questão dessa página, alright? Aqui os advérbios estão nessa caixa de texto, assim, bem superficialmente. Eu separei um material para nós vermos com mais detalhes esse assunto, ok? Vamos dar uma lida aqui e em seguida vamos para o material. Leiam comigo. Always, sometimes, usually, frequently, often. Ó, o detalhe aqui, nesse advérbio, ele tem o T, mas a gente não pronuncia. Então a gente não diz often, a gente diz often. Agora, hardly ever, hardly never, ok? Então aqui nós temos always, é o sempre, sometimes, algumas vezes, usually, usualmente, frequently, frequentemente, often. Ele também significa frequentemente, com frequência. Hardly ever, dificilmente. Hardly, raramente. E o never, bem conhecida essa palavra, nunca, é o nosso nunca, ok? Vamos ao material então. Então acompanhem comigo a leitura do material. Let's go. Diz assim, ó, como próprio os adverbs of frequency, advérbios de frequência, também chamados de frequency adverbs, indicam com que frequência determinada a ação acontece. Geralmente são utilizados para responder perguntas que começam com how often, com que frequência, ou how many times, quantas vezes. Observe a tabela abaixo e conheça os principais advérbios de frequência em inglês. Leia a tradução para entender o que significa e confira exemplos. Lista de advérbios de frequência. Aí aqui você tem 3 colunas. A primeira é o advérbio em inglês, a segunda a tradução em português e a terceira exemplos em frases. Alright? Então vamos dar uma lida. Olha só. Daily, daily, diariamente. Exemplo: we clean the house daily. Nós limpamos a casa diariamente. Weekly, weekly, semanalmente. Você pode ver aqui a estrutura da palavra. Você tem week, que é semana. I wash my dog weekly. Eu dou banho no meu cachorro semanalmente. Monthly, monthly, mensalmente. We pay our bills monthly. Nós pagamos as nossas contas mensalmente. Yearly, yearly, anualmente. I visit my family yearly. Eu visito minha família anualmente.
always, always, sempre. She is always late. Ela está sempre atrasada. Frequently, frequentemente. She is frequently at the shopping mall. Ela está no shopping frequentemente. Agora temos o generally, geralmente, usualmente. We generally go to the gym in the morning. Nós geralmente vamos à academia de manhã. Agora vem hardly ever, quase nunca. I hardly ever see my neighbors. Eu quase nunca vejo meus vizinhos. Never, nunca. He is never there when we need him. He is never there when we need him. Ele nunca está presente quando precisamos dele. Often, frequentemente. I often go to the beach by myself. Eu vou à praia sozinha ou sozinho frequentemente. Occasionally, ocasionalmente. They live in another city, but they come home occasionally. Eles vivem em uma outra cidade, mas ocasionalmente vêm a casa. Rarely, raramente. We rarely mentions his family. Ele raramente fala da família. Seldom, também é raramente. Public service seldom work well in that country. Os serviços públicos raramente funcionam bem naquele país. Sometimes, às vezes. Sometimes I prefer staying home on Friday nights. Às vezes eu prefiro ficar em casa nas noites de sexta-feira. Usually, usualmente, geralmente. We usually play tennis on Sundays. Nós usualmente jogamos tênis aos domingos. E aqui você tem um gráfico mostrando o percentual de uso dos advérbios de frequência. Ou seja, com que frequência os advérbios de frequência são usados. Meio redundante, mas é isso mesmo. Confira a imagem abaixo e veja a diferença entre os níveis de frequência indicados pelos advérbios abaixo. Então, você tem always, é muito usado, 100% usado. Usually, vem em segundo lugar aqui, 80%. Often, também é bastante usado, 60%. Sometimes, aparece muito também, 30%. E o never é pouco usado, eu acho. Aqui nesse gráfico indica que ele é pouco usado em relação aos outros, né? Aí continuando aqui, nós temos expressões de frequência para assim contextualizar ainda mais o nosso assunto, ok? Então diz assim: quando queremos dar informações bastante específicas sobre a frequência com a qual algo ocorre, além dos advérbios daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente,
yearly, anualmente. Também usamos as expressions of frequency, expressões de frequência. Exemplo: every day, month, week, year. Todo, toda, dia, mês, semana, ano. Once a day, month, week, year. Uma vez por ano, uma vez por dia, mês, semana, ano. Twice a day, month, week, year. Duas vezes por dia, mês, semana, ano. 4 times day, month, week, year. 4 vezes por dia, ou por mês, ou por semana, ou por ano. Every other day, month, week, year. Dia, mês, semana, ano, sim. Dia, mês, semana, ano, não. Every other. Dia sim, dia não. Mês sim, mês não. Bem interessante, né? Olha só. Veja como aplicá-las em frases. Agora exemplos, né, do uso. Vamos ler aqui. They visit their grandparents every other week. Olha aqui o every other. Eles visitam os avós semana sim, semana não. Every other week. Semana sim, semana não. We travel twice a year. Por ano. I call my parents once a week. Eu telefono para os meus pais uma vez por semana. Agora, ó, outro assunto, outra questão importante é a posição do advérbio na frase. Vamos também adiantar esse assunto aqui. No livro não é dado, mas a gente vai logo adiantar para vocês, ok? O posicionamento dos frequency adverbs em uma frase está condicionado ao tipo de verbo que ela contém. Veja abaixo como usar os adverbs of frequency corretamente. Frase com o verbo to be. Quando o verbo principal da frase é o verbo to be, o advérbio de frequência deve ser utilizado após o verbo. Exemplo: She is generally at the gym at this time. Ela geralmente está na academia a essa hora. We are always tired. Nós sempre estamos cansados. I am never late. Eu nunca estou atrasado. Ok? Então, é só vocês acompanharem a leitura aqui até o fim para ter uma boa noção sobre os frequency adverbs, alright? Vamos voltar agora para o livro e resolver a questão. Let's go. Olha só. Então vamos ler o comando. Diz assim: complete the sentence using the adverbs of frequency according to your habits. Aí você tem, né, os advérbios aqui. E letra A: I eat bread at breakfast. Como pão no café da manhã. Então, de acordo com os seus hábitos, você completa. Aí, se você sempre come pão no café da manhã, você vai colocar always. E assim sucessivamente. Letra B: Mom and I, mamãe e eu, have lunch together. Almoçamos juntas. E aí você escolhe. Você costuma sempre almoçar com a sua mãe? Aí você coloca always. Aí, ou então often, frequentemente. Ou sometimes, algumas vezes. Ok? Então, ó, é de acordo com o seu hábito, de acordo com o que acontece no seu dia a dia, alright? Letra D: I feed my pets. Alimento meu animal de estimação. Então, se você sempre alimenta, se é você que dá alimento para o seu animal, always.
I get up late. Eu acordo tarde. Se você sempre acorda tarde, always. Se raramente você acorda tarde, hardly. E a última, brush my teeth after lunch. Escove meus dentes depois do almoço. Ou seja, aqui você deve colocar e deve fazer sempre, né? Então, pessoal, por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.